está passando por isso, se isso não é com a gente, mas a gente tem alguma referência já de alguém que passou, que está passando. É algo que está muito, muito presente no nosso dia a dia. Então, vamos falar sobre as causas, sobre o que significa a infertilidade, sobre como a gente pode encarar isso, né? Tentar amenizar esse primeiro momento, ver as possibilidades todas, enfim. É um bate-papo hoje riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E nós já estamos aqui com ele presencialmente, o Dr. Marcos Moura, que é ginecologista, especialista em reprodução humana assistida. Doutor, feliz em vê-lo, viu? Seja bem-vindo. Bom dia, Patrícia. É um prazer muito grande estar aqui com você. Bom dia a todos que estão nos vendo, nos assistindo, ouvindo. E parabéns por abordar esse tema, que é um tema bastante significativo. Bastante significativo, né, doutor? E junto com o doutor, nós vamos também ter a presença aqui online do doutor André Batista, que é médico urologista, e a Andréia Cristina Julião Barbosa, que é nutricionista e que vai contar para a gente também a sua história. Doutor, segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 15% e 20% da população ela é infértil. O que pode explicar esse número, o senhor acredita, hein? Você sabe que em relação ao ser humano, Patrícia, a gente sabe muito pouco. Eu digo assim para os meus pacientes que a gente não deveria existir. Porque você veja que entre os animais a questão da reprodução é quase 100%. E a gente não. Exatamente o número é esse, é 15% a 20% não consegue engravidar. A taxa de abortamentos é muito maior entre nós do que entre os animais, complicações na gestação, etc. Mas nós não sabemos exatamente a causa disso. O que eu acredito que seja, sim, um fator que está mais relevante hoje, Patrícia, é que engravidar há 100, 200 anos atrás começava-se muito cedo. Hoje a gente posterga a gestação. Então, hoje a gente está incorrendo em mais riscos. A vida hoje está mais difícil do que estava há 200 anos. Muito mais estresse. Você veja, Covid, guerra. Varíola do macaco agora? Varíola do macaco. Né? Parece que é uma situação ruim atrás da outra. Antigamente a gente vivia bem isolado, a gente não sabia das notícias do mundo, o estresse era saber se ia chover, se ia fazer frio. Então eu acho que tudo isso corrobora para que a gente tenha essa taxa, digamos assim, de infertilidade. E dá para dizer se acomete mais homens ou mulheres? E se as explicações passam aí pelo mesmo sentido? De um modo geral, a frequência das causas de infertilidade é 1/3 feminina, 1/3 masculina e 1/3 dos dois. Ou seja, tanto masculina como feminina. Ou seja, a participação ela é idêntica, ela é igual. Doutor, tem características genéticas? Então, por exemplo, se eu tenho alguma situação dentro do meu contexto familiar, né? Minha mãe teve uma certa dificuldade, ou meu pai uma certa dificuldade, existe mais chance de eu também ter dificuldade? Não, de um modo geral, não. De um modo geral, é uma característica individual mesmo, ou seja, do seu dia a dia, dos seus hábitos de vida. Não é porque a minha irmã tem dificuldade para engravidar que eu também terei. Isso vale para o meu irmão também? Vale para algumas doenças. Certo. Então, por exemplo, endometriose. Endometriose é uma doença que tem, sim, um aspecto familiar. Se eu tenho parentes com endometriose, a probabilidade de eu também ter é até 10 vezes maior do que quem não tem parente com essa patologia, que é uma das causas de infertilidade. Mas, de um modo geral, alterações de trompa, alterações de espermatozoide, etc., não tem aspecto familiar, não. E, doutor, a gente consegue dar um passinho antes nessa questão da infertilidade? Eu digo isso porque a gente estava até conversando aqui nos bastidores, eu e o doutor. Corta para mim aqui, Guto. Obrigada. Sobre essa questão que muitas vezes a gente só para ver se é infértil quando a gente já vai pensar na gravidez. Se a gente tivesse visto um pouquinho antes, até com relação às características genéticas, ao que eu posso desenvolver, se eu me associar realmente aquele masculino, o que pode ter no nosso cruzamento aí, as possibilidades, enfim, a gente não para pensar isso antes, a gente deixa rolar. E isso estaria ajudando mais nessa questão da infertilidade, a tudo que envolve, principalmente no aspecto emocional? Sim, inclusive essa questão do mês da conscientização da infertilidade é de um propósito fantástico, porque a gente nunca, de modo geral, a gente nunca imagina que é infértil.
A gente não vê a infertilidade, de um modo geral, como sendo uma doença. Se engravida todo dia. Então, a gente vai deixando essa questão da infertilidade para depois. O ideal, você está perfeitamente correta, seria a gente pensar nisso. Ou seja, se atentar para, será que amanhã eu não posso vir a ser uma mulher ou um homem infértil? E procurar o seu ginecologista, procurar o seu médico urologista e pelo menos fazer uma investigação básica o mais precoce possível, para ver se, será que amanhã, quando eu começar a tentar engravidar, eu vou ter alguma dificuldade? Porque ela não dá sintoma, Patrícia. A gente não tem, a partir de agora eu comecei a sentir que eu sou infértil. Não tem. Né? Não tem como saber, não tem né? como. E, doutor, quando a gente para pensar nisso, dentro desse quadro, então, se eu não tive essa anamnese antes, se eu não fui atrás disso antes, com o desejo da maternidade, eu acho que isso vale muito para as mulheres que pensam em ser mãe, para os pais que desejam ser pais, né? A gente está vendo uma mudança de comportamento, já existem grandes pesquisas dizendo que no futuro a gente vai ter mais pets do que filhos, por inúmeros motivos. Mas se isso pega para você, o quanto que a gente poderia... E está ligado à idade, doutor? Por que eu estou falando Sim. isso? Porque muitas vezes a gente ouve aquela questão, olha, sua idade fértil é até os 35, depois dos 35, presta atenção, você pode produzir óvulos com defeito ou pode não produzir mais. Então eu queria muito ouvir o senhor, isso que a gente ouve muitas vezes, compra e nem está sabendo o que é exatamente, Sim, né? sim. Patrícia, isso que você está falando é fundamental. Eu digo que é uma heresia que Deus foi ingrato com as mulheres, porque Ele deu o dom da vida para a mulher. Até para a gente nascer, nós precisamos de uma mulher. Então a vida está em você, Patrícia. Você sabia que a maior célula do ser humano é o óvulo? O óvulo é fantástico, fantástico. Por outro lado, ele fez com que a mulher tivesse os seus óvulos desde que nasceu. Ela não fabrica óvulos. Diferente do homem, que é um produtor de espermatozoide diário, constantemente. E ele é sempre jovem, o óvulo não. Então a questão idade, para a mulher, principalmente, isso é um alerta que você fez e é fundamental. Se atente a isso, que os seus óvulos, entre aspas, é uma palavrinha feia, eles vão envelhecendo. E eles vão perdendo, sim, qualidade. E isso começa a acontecer já aos 30 anos de idade. Começa a ser mais marcante aos 35 e preocupante depois dos 40 anos de idade. E isso é independente da vida, do hábito de vida da mulher. E não existe vitamina, tratamento, né, que vai mudar essa condição do óvulo, né, doutor? Não, porque às vezes a mulher pensa assim, eu sou saudável, eu tenho uma alimentação saudável, pratico atividades físicas, não tenho nenhum vício, isso não vai acontecer comigo. Vai, infelizmente. Esse é o grande processo. E aí, doutor, quando a gente não fez esse estudo, não sabe, aí vem o desejo da maternidade desse casal, a vontade, né, de gerar uma vida, quando que esse casal passa, então, a ser considerado infértil se ele não fez nada? Porque muitas vezes você fala assim, você tem que tentar durante um ano, sem nenhum método contraceptivo. E aí eu quero entrar depois numa outra pergunta sobre a utilização de método contraceptivo também. Mas assim, quando é que esse casal fala, opa, realmente precisamos investigar? Você veja que a probabilidade de gestação de um casal normal, homem normal, mulher normal, em um mês de tentativa, ou seja, eu estou tentando agora no mês de junho. Certo. Qual é a probabilidade de, ao final do mês, eu estar grávida? Se nós somos um casal normal, essa probabilidade oscila próxima aí de 15% a 20%. Não é uma probabilidade alta. Eu gosto de fazer comparações, Patrícia. É mais ou menos a mesma probabilidade de você fazer um jogo de dado. Você escolhe um número do seu dado e joga. Caiu aquele número que você escolheu, você engravidou. Só que nós vamos jogar esse dado em junho. Não deu certo? O casal joga em julho, agosto. Uma hora ela vai engravidar, uma hora ela vai acertar o número do dado, vamos dizer assim. Então, quando a mulher ela é mais jovem, ela tem menos de 35 anos, de novo aí os 35 anos, o casal pode tentar por um ano. A partir de 12 vezes que ela jogou o dadinho, não acertou, ela pode começar a investigar. Lógico que existem algumas situações que ela pode já começar antes desse um ano.
se ela tem antecedentes de doenças sexualmente transmissíveis, se fez uma cirurgia abdominal que possa levar a alguma aderência, no caso do homem, traumas testiculares, etc., ele já pode procurar ajuda antes. Mas, de modo geral, é 1 ano. E aí, para o homem identificar que ele é infértil, o que vai ser analisado? É a quantidade de espermatozoide? É o que, doutor, exatamente? Você veja que para que aconteça a gestação, Patrícia, para o espermatozoide, ele é uma jornada. Ou seja, o espermatozoide... Vai batalhar. Ele tem que brigar, ele sai da vagina, entra no útero, trompa, até encontrar o óvulo. Então, para que aconteça uma gestação, vários fatores no espermograma são importantes. Volume, concentração, motilidade, ou seja, se esses espermatozoides são móveis. Eu digo assim, se eles sabem aonde vão, estão com pressa. Esses são os bons espermatozoides. Ele tem que ser morfologicamente normal, para ele ter capacidade de, ao chegar no óvulo, ele conseguir fertilizá-lo. Se ele sobrevive, ou seja, às vezes os espermatozoides morrem precocemente. Então, todos esses fatores são importantes quando você vai julgar, analisar a fertilidade de um homem através do espermograma. E não tem a ver com quantidade, porque muitos homens ejaculam e falam, mas eu ejaculo um monte. Não, isso não tem a ver. Não. Tem a ver com cor, com cheiro? Tem relacionado principalmente à infecção. Em relação à quantidade, lógico, isso não é regra, tá? Sim, não sim. é. Mas a gente vê com frequência exatamente o oposto. Quando a quantidade é muito grande, ou seja, você tem acima de 5 ml, você tem uma concentração menor. É como se o organismo tentasse compensar a quantidade total. Então, eu tenho pouco, uma concentração baixa, eu vou produzir um volume alto. Doutor, muitas mulheres também alegam o fato de tomarem tomarem pílulas, de praticarem métodos contraceptivos ao longo de muitos anos, e aí quando elas decidem, aí vamos dar um exemplo, ela começa a atividade sexual lá com 16, e aí ela vai tomar 20 anos de anticoncepcional, ou 15 anos, e aí ela passa a ter dificuldade para engravidar. Tem alguma coisa está ligada a outra? O uso prolongado de algum método pode realmente interferir nesse processo da fertilidade? Não, Patrícia, de um modo geral, não. Porque tem muito isso, né? Tem. No burburinho popular, eu né? sou infértil porque eu tomei anticoncepcional por 15 anos, 20 anos. Não tem. O contraceptivo oral, que é o tradicional, a pílula, né? A mulher, ao terminar o seu uso, ela já pode, no ciclo seguinte, no mês seguinte, ser fértil. Existem alguns contraceptivos que ainda demoram um pouco, 3, 6 meses. Mas, com certeza, contraceptivo não leva à infertilidade, não é causa de infertilidade. Diabetes e quimioterapia podem interferir? Sim, tanto bastante. no homem quanto na mulher. Sim. Diabetes, quimioterapia, alguns hábitos, por exemplo, o tabagismo. Então, o tabagismo falamos mais... sobre isso ontem, até no Dia principal, Mundial Sem isso, ontem, acho que ontem foi o dia do combate ao tabagismo, foi. né? Falamos aqui no programa, e aí correlacionaram, verdade. Então, sim, o tabagismo, principalmente, mais uma vez, na mulher, é uma situação que ela deve ser evitada se ela deseja engravidar. Muito bem. Doutor, uma outra questão. Tem mulheres que também têm o seu primeiro filho antes dos 35, e aí elas pensam e programam ter o segundo ou terceiro logo após os 35. Aí elas passam a ter uma dificuldade um pouco mais e falam, mas a primeira gestação foi tão mais tranquila, eu gravidei rapidinho e nananã. O que muda, doutor? É exatamente essa condição do óvulo? Isso, é a questão do óvulo. Esse o ponto? Exato. Não é porque uma mulher teve filho aos 30 anos de idade que aos 37 ela vai ter a mesma chance de engravidar. E também não é porque ela já teve filho que nessa idade mais avançada, digamos assim, ela vai ter uma chance melhor. Não, a questão aí é realmente o que você falou, é a idade e qualidade de óvulo. Mesmo. E, doutor, eu consigo prever possibilidades? Porque, assim, quando a gente pensa nessa infertilidade, nesse processo de infertilidade, do que ele está ligado, eu também tenho que fazer uma conjunção de idades do parceiro. Então, por exemplo, eu estou ali no auge do meu 25, só que o meu parceiro é mais velho. Isso pode também interferir nesse processo ou não? Isso só vale para a mulher? Não, a questão masculina tem importância sim.
né? Apesar que a importância do lado masculino é uma importância bem menor, a responsabilidade é bem menor. De um modo geral, a fertilidade masculina, ela já começa a ter um declínio aos 40 anos de idade. A masculina. A masculina. Mas é perfeitamente possível você ver homens aí com 50 anos e com um sêmen normal, fértil, etc. Depois dos 60 anos, essa diminuição da fertilidade masculina ela é mais marcante. Mas veja a diferença, Patrícia. Não estou falando de 60 anos. Não é muita diferença. Um homem com 65 anos, ele quer ter filho, é uma probabilidade bem menor. Para a mulher, isso é mais precoce. Aliás, a mulher é mais precoce em tudo, né? Eu concordo. Verdade. Ô, doutor, e quando vem, então, o diagnóstico da infertilidade? Ele é uma sentença? Então, no que eu estou querendo dizer, veio o diagnóstico, e aí eu falo, poxa vida, eu não tenho mais condição de reverter isso, ou eu posso reverter isso, ou existem tratamentos que podem me levar ao resultado que eu desejo, que é gerar, né, uma criança. A maior parte das causas de infertilidade, elas são irreversíveis. Por exemplo, a mulher tem uma alteração... Irreversíveis. Ela tem uma alteração nas trompas. Não há como reverter isso. Lógico que uma causa bastante frequente de infertilidade, ela pode ser transitória. Certo. Por exemplo, a anovulação, a mulher que não ovula. Existem medicações que a fazem ovular, mas não que você vá reverter o quadro, ou seja, existe tratamento, mas a maior parte não. Mas é importante que a mulher saiba que existem alternativas, existem opções, e a grande parte, Patrícia, das alternativas, elas são de resolução simples. Ela pode ser resolvida, por exemplo, essa questão da não ovulação, ela pode ser resolvida no consultório do ginecologista, através de medicações, controles por ultrassom, etc. Uma quantidade pequena, cerca de 15% a 20% das mulheres, é que vão necessitar de tratamentos mais avançados, mais complexos, tipo a fertilização in vitro. Então, a grande parte você consegue, sim, resolver de uma forma, digamos assim, tranquila. Doutor, e isso vale também com relação à idade? Se essa mulher descobre que ela é infértil quanto antes, ela tem mais chances de engravidar por causa da idade também cronológica? Ou isso não tem também nada a ver, ou faz muito sentido? Não, faz todo sentido. Quando a gente sempre procura diagnósticos e tratamentos de doenças, digamos assim, aquele ditado, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, claro. Sim. Por exemplo, uma causa bastante frequente de infertilidade é a endometriose. Então, a endometriose provoca aderências, provoca dor. A mulher que tem dor durante a menstruação, dor na relação sexual, ela deve suspeitar disso. Alguma coisa não vai bem, né? Não vai bem. E a endometriose, ela é progressiva, Patrícia. A tendência dela é aumentar. Para você ter uma ideia, existe um retardo, em média, de 10 anos no diagnóstico de endometriose, porque os métodos diagnósticos nem sempre são simples. Então, quanto mais precoce a mulher fizer um tratamento dessa patologia endometriose, ela vai conseguir controlar. Ela vai conseguir controlar e impedir que isso avance e amanhã seja difícil ela conseguir uma gestação. Então, a precocidade é importante, sim. Doutor Marcos, agora nós vamos convidar o doutor André Batista, que é urologista também, para esse bate-papo. Doutor André, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Alegria também recebê-lo nessa manhã. Bom dia. Eu não te ouço. Aí, agora falando desse tema. Não, te ouvi. Tá me ouvindo? Era aqui. Gratidão. Obrigada por estar conosco, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo convite aí, né? Comentar com esse tema aí junto com o doutor Marcos é importante para a população aí. Doutor André, existe algum estudo que possa relacionar Covid com algum problema de infertilidade masculina? Ou isso tudo é muito precoce, nem se cogita? Ou pode ser que tenha também alguma correlação? Sim, a Covid é uma doença que a gente tem visto no dia a dia que tem afetado múltiplos órgãos e sistemas, né? Então, a gente tem visto realmente algumas alterações no espermograma depois das infecções por Covid,
e também redução dos níveis de testosterona, que também influenciam aí tem um impacto na fertilidade masculina, né? Tanto na produção quanto na qualidade desses espermatozoides aí. Ainda é uma doença nova, né? A gente ainda está descobrindo cada dia mais coisas relacionadas à Covid, né? Complicações tardias relacionadas à Covid. Então, ainda tem alguns estudos em andamento, né? Nada muito definido aí nesse sentido. Doutor, quando que o exame de espermograma ele é indicado? Eu estava muito conversando aqui com o doutor Marcos sobre a importância daquela mulher que deseja ser mãe, pensar nisso, se programar e dar uma investigada, ver, não deixar para a hora H, né? Porque como a gente romantiza demais, isso é natural, porque é um momento muito pleno, a gente deixa muito para a cara do gol, e aí quando a gente vai ver, é acometido pela infertilidade. Os homens deveriam estar pensando nisso também, os que desejam, né, ser pais, eles deveriam estar pensando nisso, quando, a partir de quando, fazer espermograma deveria ser, de repente, um exame aí até rotineiro dentro desse contexto? Assim, com relação, a gente quando fala em fertilidade, né, a gente pensa sempre no casal, né, a gente comenta na infertilidade conjugal. O espermograma, ele é um parâmetro de avaliação, assim, da qualidade do esperma masculino, mas, assim, ele não é preditor necessariamente de fertilidade. Então, assim, ele ajudaria de alguma maneira a gente já prever alguma dificuldade, algum tempo maior para conseguir essa gestação, mas ele não é um preditor necessariamente de que vai ter sucesso ou não, entendeu? Porque a gente leva em consideração o casal, então tanto os fatores femininos quanto os fatores masculinos. Via de regra, a gente não indica um espermograma assim de rotina, né, pelos guidelines, pelas orientações dos estudos aí europeus, americanos, a gente não tem essa rotina de fazer esse espermograma antes de pensar em ter filho, né, numa gestação. Mas óbvio, né, que é um exame válido, assim, conversando com o urologista, isso pode ser discutido e realmente pode ser solicitado antes, durante esse processo de planejamento aí. Doutor, como lidar com o diagnóstico da infertilidade sem tocar na impotência? Porque há uma correlação direta e isso afeta drasticamente muitos casais, muitos homens lá no seu íntimo, né? Ligando uma coisa a outra, por se sentir incapaz, né? E aí eu queria muito te ouvir com relação a isso, porque eu acredito que isso possa ser um dos grandes dramas também dentro desse contexto que atinge vários fatores, mas eu imagino que para o homem, que tem como seu órgão sexual algo muito simbólico, algo muito potente, algo muito ligado à virilidade, quando vem esse diagnóstico, deve mexer numa chavinha ali muito, muito íntima, que não deve ser muito fácil. Então eu queria muito te ouvir com relação a isso, para a gente tentar informar, exatamente para ajudar, para mostrar que uma coisa não está correlacionada à outra, né? Sim, sim, a infertilidade atualmente não tem relação com a disfunção erétil, né, com a impotência sexual, mas é um fator que a gente tem que tratar, tem que abordar durante a consulta, durante essa avaliação inicial aí da infertilidade no fator masculino, propriamente dito, porque todo o processo, todo o ato sexual precisa estar adequado para que a gente obtenha a gestação, né, para que ele consiga ter filho. Então, assim, a gente tem que tratar realmente a disfunção erétil, né? É um tabu, realmente é isso que você comentou, né? O homem tem todo esse estigma relacionado à disfunção erétil e ela deve ser tratada também, é um dos pontos que devem ser abordados, porque é um fator fundamental aí para que ocorra a fertilização. O senhor quer complementar, doutor, aqui também, e até usando paralelo com a mulher? Né? Não, eu só queria fazer um comentário agora, puxando a brasa para a nossa sardinha, o homem. Dizer que o homem, de um modo geral, ele é muito cobrado, Patrícia. O homem tem que ser bonito, ele tem que ser rico, inteligente e fértil. Então, a gente às vezes vê, não sei se o doutor André vê, às vezes alguma resistência do homem em fazer um espermograma. Eu atendo casais que a mulher ela é investigada, ela virou do avesso. Aí eu falo, e o lado masculino? Ele não fez, ele não quer fazer.
porque ele tem um medo do resultado negativo, dele ter alguma alteração do ponto de vista de fertilidade, e aí acontecer exatamente isso. Ele confundir fertilidade com virilidade. E aí é que complica. A gente não está preparado para isso, o homem, nós não estamos, não. É comum, né? Em várias É idades, comum, em vários, sim, né? sim. Em vários momentos. Doutor Marcos, quando a mulher recebe esse diagnóstico, isso mexe com a impotência dela? Ela se sente nisso? Ou é mais essa história do feminino, de não gerar a vida, de não realizar a capacidade? Como é que é isso para a mulher também, doutor? Não, ela sente bastante, sim. Ela, no seu íntimo, ela também se cobra muito. Isso. Essa questão de ser mãe, de ter uma família. O marido ok, ele foi no urologista, tem um sêmen fantástico e ela não consegue engravidar, ela se culpa. Então, existe sempre aí, entre os casais, eles comentam assim, a culpa é dele, a culpa é dela. Isso é ruim, né? Meu Deus, não existe culpa de nenhum, nem dele nem dela. Não é? Mas ela se culpa, sim, porque ela se vê como o esteio da família, ou seja, ela acha que a responsabilidade para ter filhos é só dela, mas não é. É isso como ele falou, é uma infertilidade conjugal. O homem também está nisso. E até nessa dança sexual importante, nesse momento do desejo de engravidar, a gente tem que tomar cuidado para não pesar para o homem, né? Porque é como se ele tivesse que estar todo dia potente, afim, e hoje tem que engravidar. É hoje, tô fértil, vamos lá, é hoje. E aí isso também gera, né? Eu queria muito ouvir de vocês abertamente, porque é isso mesmo, né? Gera uma cobrança. Você fala, é hoje, tô fértil, vamos lá, agora. E termina, e a mulherada fica com os pernas para cima, e vamos lá, né, doutor? E não é verdade, isso é uma questão também, né? Que o homem fala, caraca, tô pressionado aqui, tem que rolar hoje, tem que ser hoje, porque tá fértil, né? E tá nesse processo, não é, doutor André? Sim, sim. E a qualidade espermática, assim, a gente percebe que... e sempre uma coisa interessante quando a gente... Depois que o casal passa por esse processo, há um ano tentando aí sem conseguir, né, sem ter sucesso, aí a gente habitualmente tem que fazer 2 espermogramas para poder definir qual que é a alteração espermática que o paciente tem. Porque isso, ele realmente ainda é influenciado por N fatores, né? Tem fatores de estresse, fatores ocupacionais, né? Às vezes o paciente trabalha em ambientes muito quentes, isso diminui a qualidade ou exposição a metais pesados, isso tudo diminui a qualidade do espermograma. Então, uma série de fatores. E essa pressão, assim, essa necessidade constante e essas tentativas muito frequentes acabam também diminuindo a qualidade do espermograma, a qualidade do esperma, né? Então tem que ser tudo isso, tem que estar bem alinhado, né? Tem que estar bem conversado, o casal tem que ter uma certa, apesar da vontade de ser grande, né? O desejo de gestação ser grande, isso tudo tem que estar bem alinhado e tem que ter uma certa tranquilidade nesse momento aí para as coisas se encaixarem. E doutor André, queria muito falar sobre também a questão de muitos homens que acabam passando pelo processo da vasectomia. E depois eles acabam separando, enfim, encontram uma outra mulher, um outro desejo, enfim, aí vem uma outra vontade e, de repente, de querer gestar uma nova vida, ou a primeira, enfim, de ser pai, né? Queria muito falar sobre se vasectomia pode gerar infertilidade, que muitos homens acreditam, porque também falta o conhecimento dentro disso. E também correlacionar se tem alguma chance e dessa chance da reversão de vasectomia para conseguir realmente efetivar esse desejo, de repente, num próximo. Hoje a vasectomia, para ser realizada, ela é mega burocrática, né? São muitas perguntas feitas, várias análises, né? Tem até que registrar em cartório lá, enfim, então tem vários processos, mas eu queria muito correlacionar a vasectomia com infertilidade, se tem alguma relação. Claro, claro. Então, assim, só comentando rapidamente, a vasectomia, a gente considera, assim, quando a gente vai propor para o paciente, um método contraceptivo definitivo, né? Mas a gente sabe que tem a possibilidade, existe a possibilidade de reverter, né? Fazer uma cirurgia para reversão, então fazer uma anastomose ali do ducto deferente, que é o ducto que sai do testículo ali com os espermatozoides e vão até a próstata para saírem na ejacular, né? Só que assim, a vasectomia por si é uma cirurgia muito simples, é feita ambulatorialmente, às vezes com anestesia local. Já a reversão é um procedimento muito delicado, são fios extremamente finos,
é um procedimento realizado com microscópio. Então, existe uma taxa de sucesso, assim, que ela vai reduzindo de acordo com o tempo de vasectomia. Então, assim, abaixo de 8 anos de vasectomia, a gente sabe que em torno de 80% a 90% de sucesso de conseguir espermatozoide no ejaculado. Então, isso também não é preditor de gestação, né? Às vezes a gente consegue ter o espermatozoide no ejaculado, mas o paciente ainda pode ter alguma dificuldade para ter uma gestação natural após esse processo, né? E aí a gente entra em conjunto com a equipe da ginecologia justamente para, ou caso não haja, após a reversão, essa possibilidade de uma gestação natural, a gente pode coletar esse material, pode ser coletado para os métodos de fertilização in vitro ou injeção intracitoplasmática, ou eventualmente quando o paciente não quer fazer a reversão da vasectomia, ou tem muito tempo de vasectomia, a esposa já está numa idade mais avançada, a gente pode fazer uma captação cirúrgica desses espermatozoides. Então a gente faz uma aspiração ali do epidídimo e capta os espermatozoides para a equipe da ginecologia fazer os procedimentos necessários. E queria muito que o senhor tocasse e explicasse para a gente sobre a varicocele, né? O doutor Marcos trouxe o paralelo, falou sobre a endometriose, que é uma das causas aqui. A varicocele, a gente pode dizer que é a maior, é a principal causa de infertilidade masculina, e explicar o que é, por gentileza. Tá. Assim, o Dr. Marcos comentou da endometriose, né, das causas possivelmente reversíveis aí. Eu acho que a grande causa masculina, o fator masculino reversível é realmente a varicocele, né? Então, o que é a varicocele? Nada mais é do que uma dilatação, são varizes mesmo, das veias que drenam o sangue do testículo. O testículo ele fica fora da cavidade abdominal, ele fica na bolsa testicular, justamente para a espermatogênese ocorrer, para a maturação dos espermatozoides, ele precisa dar uma temperatura menor do que a temperatura corporal. E essas veias elas funcionam como um mecanismo de resfriamento, de troca de calor. Então, o que acontece? Quando essas veias dilatam, aumenta a temperatura ali no testículo e dá uma congestão venosa no testículo e isso gera uma piora na qualidade dos espermatozoides. Então, a varicocele, ela não chega a ser a principal causa, mas ela é a principal causa reversível de infertilidade, perdão. Então, é uma causa que tem que ser diagnosticada precocemente. Quanto mais precoce, mais fácil a gente reverter essas alterações a longo prazo que são causadas pela varicocele. E o tratamento, e aí o diagnóstico é pelo exame clínico, né? A gente examina ali no testículo, consegue identificar. Junto a gente pede ultrassom para avaliar esses vasos, né? Se tem bilateral, se tem algum acometimento bilateral. E o tratamento é eminentemente cirúrgico. Também é uma cirurgia delicada, a gente faz também o uso do microscópio e liga ali essas veias que estão dilatadas aí, causando essas alterações no testículo. E aí a gente relaciona isso a algo hereditário ou não. Então, a gente pode dizer que há achas maiores e a gente pode relacionar isso também com raça ou não? Não, a princípio não, assim, não tem, pode haver uma tendência de hereditariedade, mas não tem um fator causal muito bem definido. Assim. Perfeito. O que a gente sabe é que ela é mais comum do lado esquerdo por uma alteração anatômica, e se ela tiver um grande volume, às vezes a gente tem que fazer mais investigações, outras causas externas, né? Muito bem. E doutor, só mais uma pergunta com relação à vasectomia. Se um homem decide passar por esse processo da vasectomia, e logo depois ele quer reverter ou tentar reverter, muda a qualidade do espermatozoide? Porque eu também já ouvi muitos homens falarem isso. Não, eu sei que eu posso engravidar, que eu consigo engravidar, mas vai mudar a qualidade do meu espermatozoide. Então eu queria muito que o senhor falasse isso também, sobre isso também. Assim, a vasectomia, o principal determinante é o tempo. Né? Então, quanto mais precoce for essa reversão, melhora a qualidade do espermatozoide, né? Melhora a qualidade, as taxas de sucesso, melhor dizendo.
E aí, quando passa de 8 anos de vasectomia, já começa a piorar muito a qualidade, as taxas de sucesso da reversão já caem muito. Certo. Então, o corte aí seria um tempo de 8 anos para uma taxa melhor de sucesso. Então, até 8 anos a gente considera que é uma taxa de sucesso mais favorável. Perfeito. Doutor André, eu quero muito agradecer a sua presença. Muito grata por somar tanto nesse bate-papo tão importante que nós estamos tendo aqui, falando sobre infertilidade, nesse mês da conscientização sobre o tema. Viu? Volte mais ao nosso programa. É joia. Muito obrigado pelo convite. Doutor Marcos, para a gente fechar esse bloco, só mais uma pergunta antes da gente ir por intervalo. A gente sabe que também existem muitos testes em farmácia que ajudam a ver se a mulher está fértil ou não. Até que ponto a gente pode considerar que eles são realmente confiáveis e se dá para a gente usar muitas vezes dessa tática do teste? Né? Eu estou fértil hoje para tentar, então, aí um ato de gravidez, uma prática de gravidez, e se de repente eu nunca estou fértil, também pode ser um sinal de que alguma coisa não vai bem? A gente não deve ficar restrito a essa questão do teste, porque o que esses testes de farmácia eles vão evidenciar, Patrícia, é que você está no seu período ovulatório, ou seja, que você deve estar ovulando. E aí a gente fala, bom, eu estou ovulando, estou no meu período fértil. Mas lembrar que para uma gestação não basta a ovulação. Outros fatores também são importantes. Então, muitas vezes, isso ajuda, sim. A mulher ajuda, o casal ajuda. Fala, opa, eu estou ovulando, estou no meu período fértil. Mas não se atentar a somente isso. Ou seja, perder um ano de tratamento, de diagnóstico, porque ela ficou vendo que ela estava ovulando, ela viu que ela estava ovulando e não engravidava. E não engravidou. A mesma coisa, esses aplicativos, que eles mostram qual é o seu período fértil, etc. Ele mostra qual é o seu período ovulatório, ou seja, eu estou ovulando nesse período. Ajuda sim, mas, mais uma vez, não ficar somente a isso. E, doutor, dentro dessa tabelinha, vamos dizer assim, cuidado só com essa palavra, mas assim, essa semana de tentativa, é isso que a mulher que está pensando aí, que ela tem que ficar atenta. Então, assim, deu que eu estou fértil, então é hoje, amanhã, depois, como é que é isso, doutor? 2 vezes por dia, pelo menos. A gente tem que lembrar, Patrícia, algumas coisas que ajudam bastante nisso. De um modo geral, casais normais, homem normal e mulher normal, depois de uma relação sexual, os espermatozoides, eles permanecem no trato genital feminino, principalmente a nível de trompa, eles permanecem viáveis, em média, por 3 dias. Então, eles ficam lá nas trompas, eles são nutridos por secreções da trompa, etc. Então, veja, se você tem relação sexual hoje, e você vai ovular daqui a 3 dias, pode ser que daqui a 3 dias esse óvulo encontre um espermatozoide que foi ejaculado hoje. Então, no período fértil, não há necessidade de você ter relações sexuais, que o próprio André falou, várias vezes, isso pode até afetar a qualidade do sêmen. Se você tiver dia sim, dia não, está ótimo. Ter relação sexual porque se deseja, Patrícia, ótimo. Agora, porque o médico mandou, é complicado. É terrível, é horrível. Isso pode até levar até alguns desajustes do casal. Isso, não. É isso mesmo, gente. Voz da experiência falando aqui conosco, hein? Pausa rápida, a gente já volta ao vivo com a super participação também da Andréa Cristina Julião Barbosa, que é nutricionista, e ela é mãe da Lorena Julião Barbosa, de 8 anos. Ela vai contar pra gente a sua experiência. A gente já volta ao vivo. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu Hiper Saúde. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto elétrica. Isso aí, uma moto elétrica em cada. E no quarto sorteio, um Creta mais 60 mil. Isso mesmo, um Creta mais 60 mil reais. Hiper Saúde, ajude e concorra. Operação Preço Baixo, só vem agora. A
ainda mais ofertas. Preço baixo em todas as seções. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você. Leite Italac, R$ 3,99 no nosso cartão. Costela bovina, R$ 23,50. Arroz Serra Azul, R$ 15,75. Batata de primeira, R$ 3,75. Óleo soia no Savigani, R$ 8,89. Operação preço baixo, Savenhago. São muitas ofertas. Aproveite! Alguma dúvida de que o Dia dos Namorados vai ser delicioso? No Ribeirão Shopping, até o dia 12 de junho, com R$ 400 em compras, você ganha na hora uma coleção 1000 delícias da Copenhagen. Também recebe um número da sorte para concorrer a um Kia Stonic híbrido. E os clientes Multi Você Gold ganham brindes e números da sorte em dobro. Sempre vantagens exclusivas. Faça o seu cadastro e seja Gold também. Namorados Ribeirão Shopping. Sempre muito mais. Participe. Cadastre suas notas no app Multi para concorrer. Importantíssimo, nós estamos falando sobre infertilidade. Esse mês de junho é um mês muito especial, é um mês da conscientização sobre essa questão, que atinge até 20% da população. E é algo que está muito presente no nosso dia a dia e que é importante para todos nós, né? Sabemos conversar com isso, dialogar sobre isso, para ajudar, de repente, alguém que está passando por esse processo, para buscar a informação certa, né? Para buscar o modo certo a ser assistido. Porque a gente está falando de sonho, a gente está falando de algo muito íntimo, algo muito delicado. Então, a gente também tem que se munir de informações certas para corresponder. O doutor Marcos Moura, que é ginecologista, especialista em reprodução humana assistida, está aqui conosco. E doutor, antes de eu chamar a Andréia, quando alguém opta por fazer uma reprodução assistida, o que tem que levar em conta? Qual que daí é esse caminho? Então, veio o diagnóstico da infertilidade. Super difícil de digerir, vai ter aquele processinho de luto, enfim. Mas, e aí, doutor, o que o senhor orienta, né? Para não ser uma impulsividade, para de repente, porque vai ser um caminho aí... mais espinhoso. Né? Como eu disse antes, Patrícia, a maior parte das causas de infertilidade, elas são resolvidas de uma maneira simples. Até mesmo no consultório do ginecologista, através de uma indução de ovulação, uma monitorização de ciclo, etc. Quando isso não acontece e há necessidade de uma reprodução assistida, seja uma inseminação intraútero, seja uma fertilização in vitro, é importante que o casal saiba algumas coisas, que não existe a certeza do sucesso. Não é na primeira tentativa que necessariamente, lógico, a gente torce para que dê certo. O tratamento ele envolve uma série de gastos. Eu digo sempre que existe um custo físico, que são as medicações que são utilizadas, anestesia, etc. Existe um custo financeiro, mas o custo principal é o psicológico, porque ela sabe que está fazendo um procedimento que vai dar mais chances de sucesso, até mesmo do que o casal que está tentando naturalmente, são normais, o homem e a mulher. Então, essa probabilidade, essa possibilidade maior de sucesso traz ansiedade. Então, o casal tem que estar bem preparado para isso. Eu digo que você tem que estar tranquilo, você tem que estar bem consigo mesmo para poder fazer um tratamento. E, doutor, é um tratamento a longo prazo, curto prazo, médio prazo? Tem um tempo, né? Então, assim, a partir do momento que o casal se propõe a fazer isso, ele deve conversar sobre esse tempo, ou muito depende de vários pontos que vão envolver ao longo desse processo, né? Queria muito que você falasse. Sim, de um modo geral, depende. Isso que você falou é verdade, Patrícia. Cada situação é única. Pode ser que haja necessidade de realização de alguns exames prévios, alguns procedimentos cirúrgicos, por exemplo, endometriose, fazer uma videolaparoscopia, etc. Então, há necessidade de um planejamento prévio, de você fazer exames prévios, para que você vá para o tratamento, eu sempre digo, nas melhores condições possíveis. Você tem que afastar qualquer situação que possa atrapalhar. O tratamento em si, o tratamento ativo, digamos assim, não. Ele não foge da fisiologia que acontece naturalmente. A mulher menstrua, 2 semanas depois ela está ovulando. É esse o período do tratamento, de uso de medicações, realização de ultrassom, etc. Então, o tratamento em si, ele não é longo, mas o preparo pode ser. Compreendi. Doutor, vamos ver a Andréia Cristina Julião Barbosa, nutricionista, que está conosco.
Ela é mãe da Lorena e a gente está muito feliz em tê-la conosco aqui. Andréia, bem-vinda ao programa, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Você me ouve bem? Hoje eu estou um pouco sem voz, estou te ouvindo, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, estamos sim. Que bom, muito obrigada pelo convite. Imagina, você falou que está um pouquinho sem voz, mas está tudo bem. Tá, tudo bem, é só a voz mesmo que acabou. Andréia, conta um pouquinho da sua história pra gente, por gentileza. Eu tentei engravidar várias vezes, eu nunca conseguia, não estava dando certo, eu fiz algumas inseminações e não tive sucesso. E aí eu procurei o Dr. Marcos e falei com ele que eu queria fazer um tratamento, que eu queria tentar engravidar. E aí a gente começou o tratamento, foi tudo muito tranquilo e logo que passou o tempo eu já recebi o positivo, que eu estava grávida. Então foi tudo muito tranquilo, muito, muito. E foi tudo de primeira, né? Não teve, eu não fiz várias vezes, eu já consegui já na primeira vez, na primeira tentativa. Ô Andréia, você tinha quantos anos quando você soube que estava com dificuldade para engravidar? Olha, eu comecei, eu estava com 30 anos quando eu comecei. E como é que foi isso para você? Eu procurei o doutor, eu estava... Oi? E como é que foi isso para você naquele primeiro momento? Pô, tô com dificuldade aqui, não tá rolando, como é que você... Foi muito impactante. Foi muito impactante, porque eu estava indo no ginecologista e ele me falava que eu estava bem, que eu estava normal, que era só eu tentar que eu iria conseguir. Mas essas tentativas foram passando anos e nada de eu conseguir. Aí me falaram para eu procurar um médico para tentar algumas inseminações. Eu tentei 2 vezes, inseminei, não tive sucesso. E aí foi aonde eu resolvi procurar o Dr. Marcos, porque como eu já tinha feito e não tinha tido sucesso, aí eu procurei o Dr. Marcos, conversei com ele me pediu todos os exames, refiz tudo novamente. E aí nós entramos para o ciclo. E tudo deu certo. Agora, Andréia, como que você encarou o tratamento? Você também se apoiou em processos psicológicos para encarar bem? Você afastou tudo de ruim que poderia te envolver nesse processo? Como é que foi? Eu não tive essa questão de procurar ajuda. Eu aceitei de boa, foi tudo muito tranquilo, não tive essa questão de falar, ai meu Deus, será? Sei lá, eu fui na sorte. E na sorte eu me dei bem. E aí, como é que foi a sua gestação, né? Quando veio a notícia que você estava grávida? Foi super, nossa, foi só alegria. E aí, o doutor falou ainda pra mim, Andréia, pode ser que seja gêmeos, né? A possibilidade. Falei, nossa senhora, uma notícia dessa, ainda mais com gêmeos, você já fica até meio balançada, né? E aí, na hora que a gente fez o exame, deu que era um só. Ai, que linda, que linda, que linda que é a Lorena. Doutora, a Andréia trouxe sobre essa questão da probabilidade de ser gêmeos, trigêmeos, era um assunto que eu gostaria muito que o senhor desenvolvesse também. Quando a gente opta pela reprodução assistida, há mais chances? Qual a probabilidade? Como é que isso funciona? Quando você opta pela reprodução assistida, vamos falar aí de fertilização in vitro, você tem nas mãos o controle de fazer uma transferência de um embrião, 2, 3 é o máximo. Consequentemente, você corre um risco maior de gestação múltipla, porque você pode transferir 2 ou mais embriões. Aí sim, você aumenta bastante o risco de gestação múltipla, gêmeos, trigêmeos, etc. Muito bem. E, Andréia, você pensou em ter mais filhos? Pensei sim. E aí? Sempre tive essa vontade de ter mais. Eu tô querendo, vou tentar sim. E aí, quero doutor, tentar mais uma vez. A chance dela, como é que fica com relação a isso? Ela já teve um em reprodução
humana assistida. E aí para o próximo? Existe dois fatores em relação a quem está tentando posteriormente. Um positivo e um negativo. O negativo, mais uma vez, é aquilo que nós comentamos em relação à idade. Ou seja, se passou muito tempo ou não. O positivo, ela já engravidou. Isso é muito bom. Ou seja, ela já mostrou que o seu útero, o seu endométrio é receptivo ao embrião, que ela consegue gestar, etc. Quantas mulheres não conseguem nem mesmo um teste positivo? Então, esse é um lado bom. Procuro sempre ver o lado positivo, o lado bom da situação. Com toda certeza. E Andréia, para você, como a gente está hoje querendo muito passar essa questão da conscientização da infertilidade, é importante falar sobre isso, é importante as mulheres se conscientizarem sobre essa questão, falar sobre esse tema, ter mais clareza sobre o que pode envolver, né, as questões da infertilidade, tanto masculina quanto feminina. Como é que você, que passou por esse processo, encara essa importante necessidade da informação? Olha, eu tento de todas as formas, do que eu posso, ajudar quem for, porque eu acho que isso é muito importante. Porque algumas pessoas ficam, porque eu vou tentar, porque é isso. Aí eu já falo, olha, gente, eu vou ser bem sincera, eu passei, eu sei o que é, e eu acho que a melhor alternativa é procurar um especialista, porque eu acho que isso é o que vai te dar mais chance de conseguir engravidar. Muito bem. Eu quero muito agradecer por você ter participado aqui, mesmo rouca, você topou estar com a gente. Obrigada, viu? Obrigada mesmo por trazer essa história, por compartilhar, né? E se dispor a falar com a gente. Gratidão, viu? Imagina, muito obrigada. Obrigada pelo convite e um beijo para o Dr. Marcos. Melhoras, Andréia. Gratidão mesmo. Beijo. Gratidão mesmo. Doutor, quando a gente fala sobre os métodos de reprodução humana, quais são eles, doutor? Na reprodução assistida, nós temos basicamente dois grupos, dois tipos de tratamento, que a gente chama de baixa complexidade e de alta complexidade. O de baixa complexidade, nós temos o coito programado e a inseminação intraútero. Nesses dois tipos, o que se faz é um acompanhamento do ciclo menstrual da mulher através de exames de ultrassom para se determinar o dia que a mulher está ovulando. Esse dia que a mulher está ovulando, ele pode até ser otimizado com o uso de uma medicação, que ela vai ter a função de dizer, Patrícia, você vai estar ovulando depois de manhã, no período da manhã, que é o período que é o seu período fértil. E aí, no coito programado, o casal tem relação sexual. Na inseminação intraútero, a mulher vai para o serviço de reprodução, é colhido o sêmen do companheiro, são feitos procedimentos técnicos para selecionar os bons, os melhores espermatozoides, e eles são inseminados no útero, ou seja, eles são colocados no útero. E aí o processo restante tem que acontecer naturalmente. Então são tratamentos mais simples, então essa é a baixa complexidade. A alta complexidade é a fertilização in vitro. É um procedimento em que a mulher utiliza medicações para ter uma produção de mais óvulos. Então, a intenção é se obter 10, 15 óvulos. Também o processo demora essas 2 semanas que nós falamos antes. São feitos exames de ultrassom. E no período da provável ovulação, ao invés de se esperar a ovulação, são colhidos esses óvulos através de um ultrassom transvaginal com sedação. E, a seguir, esses óvulos são fertilizados no laboratório e o que é colocado no útero já é o embrião pronto, alguns dias depois. Então, você avança algumas etapas no processo de reprodução, ou seja, você já chega no final, não com espermatozoide no útero, mas é o embrião, aquele embriãozinho que você avaliou. Então, esse é o de alta complexidade. E, doutor, por tudo que o senhor acompanha já esses anos todos, quando a gente vem aqui chamar atenção para esse mês da conscientização, o mais importante é as pessoas, quanto antes Perfeito. diagnosticarem infertilidade,
melhor. É essa bandeirinha que a gente está tentando levantar Sim, aqui. sim. É isso, né, Sim. doutor? Eu acho que duas coisas são muito importantes, Patrícia. Quanto antes, melhor. Ou seja, você não ficar naquele papo, relaxa, não fica pensando, não, vai ser esse mês. Quando você desencanar que vai dar certo. Isso, quando desencanar, você engravida. Às vezes até alguns colegas médicos, eles postergam demais. Sim, não, aquilo que nós falamos antes, não vai ser em um mês que com certeza você vai engravidar, mas também não retardar muito tempo. E quanto mais cedo a mulher puder procurar a ajuda, melhor. E o segundo ponto que eu acho importante ressaltar, mais uma vez, é a questão da idade da mulher. Não esperar muito tempo. Muito grata por essa entrevista. Foi muito bom, doutor. Volte mais aqui. Imagina, Patrícia, o prazer foi todo meu. Bom, foi muito gratidão, bom. Viu? Gratidão mesmo. Imagina, obrigado. Bom, Rico, né? A gente teve aqui realmente uma grande oportunidade de poder falar sobre isso abertamente e que isso possa contribuir aí com você que passa por isso ou que você que conhece alguém que esteja passando por isso mesmo, tá bom? Pausa rápida, a gente vai para um breve intervalo, jogo rápido. Tem fashionista, tem Estelinha, vamos falar sobre essa história do aumento do plano de saúde que mexeu com a gente, e tem muito mais nesse nosso encontro. A gente já volta ao vivo.